A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Palavra essa que fica no Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. De madrugada, voltou novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele e, assentados, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela é fantástica. Muitos gostam de usar esse texto para dizer que Jesus, ele perdoa, Jesus ama, mas no sentido de que Jesus, ele te aceita do jeito que você está. O interessante é que esta mulher, ela foi pega em adultério, teoricamente pega em adultério, e os homens trouxeram essa mulher para ser apedrejada diante de Jesus. E Jesus faz uma pergunta fantástica para todos aqueles acusadores da mulher. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, a palavra de Deus em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na epístola de João, na primeira epístola de João, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Muitas das vezes nós nos sentimos maus, nos sentimos assim tristes e muitas das vezes até incapazes de estar na presença do Senhor. Às vezes nós supervalorizamos os nossos pecados e esquecemos que Deus, ele é misericordioso para me perdoar e para te perdoar. O que ele quer de cada um de nós, o que ele quer de mim, de você, é que tenhamos um coração contrito. Os irmãos lembram de Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz as Escrituras. E Davi cometeu vários pecados. Mas quando você vai no Salmo 51, você vê Davi, ele se aquebrantando diante do Senhor, ao ponto de dizer: Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e a Bíblia também nos orienta que aquele que estiver de pé, cuide-se para que não caia, porque o cair é do homem, irmãos. Nós erramos, nós falhamos. E quando nós falhamos, nós temos um advogado. Na epístola de João, na primeira epístola de João, ele vai dizer: ó filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se acaso pecares, não se preocupa, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é que Jesus, ele é misericordioso para com os pecadores. Ele é misericordioso. Jesus, ele dá oportunidade a todos os homens de se arrepender. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Os irmãos lembram daquele ladrão que estava sendo crucificado com Jesus? Um zombando de Jesus, e esse ladrão que foi salvo,
ele chega e ele reconhece o Jesus como Senhor. Ele diz, nós merecemos estar aqui, mas este homem, ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus espera de mim e de você é que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. A diferença do verdadeiro cristão para as pessoas que não têm Jesus como Senhor é que nós não nos alegramos com o pecado. Nós ficamos entristecidos, abatidos e muitas das vezes muito desanimados. A única forma de nós nos reanimarmos diante do pecado que nós cometemos é termos essa consciência de que Jesus, ele é longânimo em perdoar. E ele perdoa. Quando a gente vai para 2 Crônicas 7,14, é um texto que os irmãos conhecem, o povo de Israel em pecado, o povo de Israel andando na contramão de Deus. E Deus diz para eles, se o meu povo, Deus está dizendo para mim e para você, Márcio, Maria, João, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus espera dos seus seguidores. Arrependimento. Esta mulher, ela estava em pecado. Os acusadores foram embora, porque não se acharam dignos, não eram dignos de julgar essa mulher. Mas Jesus chega para ela, mulher, cadê os seus acusadores? Eu também não vou te acusar. Mas eu vou te lembrar uma coisa. Vai e não peques mais. Essa é a palavra-chave desse texto. Jesus diz para ela, vai e não comete mais este pecado. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos ajude a entender a nossa natureza pecaminosa, a nossa pequenez diante desse Deus maravilhoso. Nós precisamos entender que podemos falhar, podemos errar. Na nossa caminhada com Cristo, nós vamos cometer vários erros, vários pecados, provavelmente, mas nós precisamos ter consciência de que Jesus é longânimo em nos perdoar. O que não pode acontecer é nós vivermos na prática do pecado, é nós não nos acomodarmos, não nos incomodarmos com o pecado. A verdade é essa. Quando você começa a pecar e achar que está tudo certo, é porque alguma coisa está errada. Agora, o verdadeiro cristão, ele não se alegra com o pecado. Ele se entristece, ele se abate e ele busca no Senhor o perdão. Fique na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e nos dando sabedoria, entendimento para compreendermos a nossa natureza e entendermos que o nosso Deus é misericordioso para conosco. Fiquem na paz, em nome de Jesus.